Olá, bem-vindos ao Almalogia. Meu nome é George e nesse momento que estou gravando é dia 7 de janeiro de 2026. E esse é o nosso especial de início de ano da sala de estudo. Nós já falamos aqui sobre um pouco da introdução à psicologia, processos psicológicos, psicologia e espiritualidade, e já temos material preparado para falar sobre a história da psicologia no Brasil, áreas de atuação do psicólogo e muito mais. Só que nessa, que é aquela época do ano bem particular, com aquele sentimento de recomeço, como uma página em branco pronta para ser escrita, eu quero falar de algo muito importante que já virou parte do nosso calendário: o Janeiro Branco, que é um mês de conscientização sobre a saúde mental. Hoje, a minha missão aqui não é só falar aleatoriamente sobre o Janeiro Branco, é aprofundar na ideia da campanha e principalmente mergulhar em algumas estratégias práticas que ela promove e com isso tentar responder uma pergunta: por que essa folha em branco de janeiro às vezes já aparece toda riscada pelo estresse lá pela terceira semana do mês? O primeiro ponto que eu preciso falar aqui é que essa campanha é uma criação nossa, 100% brasileira com cheirinho de pão de queijo. A ideia nasceu em 2013, em Uberlândia, Minas Gerais, com um grupo de psicólogos liderados pelo psicólogo e professor Leonardo Abraão. A intenção era sair das quatro paredes do consultório e levar a psicologia para a rua, para a praça, para a igreja, empresas, para ter uma conversa aberta, franca, sem jargões sobre saúde mental. E esse nome, Janeiro Branco, não foi escolhido ao acaso. Ele traz um simbolismo muito forte. Janeiro é aquele mês em que a gente para, faz um balanço do que passou e começa a traçar novas metas. E o branco é justamente a metáfora de uma folha em branco, uma chance de escrever uma nova história, de repensar o que a gente quer mudar e dar uma atenção à nossa saúde emocional. Ao mesmo tempo que isso parece muito bonito, aqui também cabe um contraponto. Para algumas pessoas, a pressão de uma página em branco pode ser paralisante, tipo a ansiedade pelo recomeço perfeito. E esse é o ponto fundamental. A intenção original da campanha era totalmente positiva, com o branco como símbolo de paz, de possibilidades, mas com o tempo essa percepção ficou mais clara. A ideia não é criar uma pressão por uma transformação radical imediata. Pelo contrário, a folha em branco é um convite para começar, não para ser perfeito. É sobre a permissão para escrever, apagar, reescrever, entender que cuidar da saúde mental é aprender a lidar com os rabiscos e as falhas que fazem parte da história que está sendo escrita. Isso tira o peso da grande virada e foca no que é sustentável no dia a dia. Não é sobre virar outra pessoa, mas sim sobre ajustar pequenas rotas. Essa ideia, que começou tão local em Uberlândia, cresceu de forma orgânica, movida por uma necessidade real. Como eu disse anteriormente, a ideia surgiu em 2013, e já em 2014 a primeira campanha foi às ruas da cidade. Entre 2017 e 2020, ela alcança nível nacional com a ajuda das redes sociais, mas o que sustentou foi a adesão. De repente não eram mais só psicólogos, eram médicos, professores, gestores de RH, a sociedade civil abraçou a causa. Até que em 25 de abril de 2023, a Lei 14.556 foi promulgada, tornando o Janeiro Branco uma campanha nacional oficial, fazendo com que ela deixasse de ser apenas um movimento social e passasse a ser uma política pública, um compromisso do Estado. Cada edição tem um lema, e o da edição 2026 da campanha é Paz, Equilíbrio, Saúde Mental. Se a gente conecta tudo, a grande virada de chave é entender que saúde mental é um processo construído no dia a dia, uma caminhada, e as estratégias que a campanha divulga são os pilares que sustentam essa caminhada. O primeiro pilar, o mais básico de todos, é o nosso corpo, o hardware onde o nosso software emocional roda. E falando em corpo, a primeira coisa que me vem à mente é o sono, até porque esse tema é uma grande dificuldade para mim. E não é só sobre dormir 8 horas por dia, é muito além disso. Existe uma correlação direta entre o uso de telas, tipo celulares, antes de dormir, e a queda na produção de melatonina, que é o famoso, mas subestimado hormônio do sono.
Ele regula o nosso ciclo de humor, apetite, energia, ou seja, a batalha pela nossa saúde mental de amanhã começa hoje à noite, quando a gente desliga tudo, incluindo o celular. É bem fácil falar, né? Mas difícil de fazer. Até porque a questão das telas na nossa sociedade atual é um ponto crítico. Nós temos um vídeo completo aqui no canal fazendo uma reflexão a respeito disso. Medusa Social. Se você ainda não assistiu, sugiro que assim que terminar aqui, vai lá e assiste. A não ser que já seja tarde da noite, porque se for, termina aqui, desliga esse celular e vai dormir. É realmente um desafio, mas colocando em termos práticos, a chave para mudar qualquer hábito não é a remoção abrupta, mas sim a substituição gradual. Com relação ao hábito de usar o celular antes de dormir, uma dica prática é uns 15 minutinhos antes de dormir, daquele horário que você vai deitar, coloca o celular para carregar longe da cama e vai fazer outra coisa. Vai ler um livro, ouvir uma música calma, sem o celular. Esse micro hábito, com o tempo, vai criar uma barreira saudável entre a hiperestimulação digital e o descanso do cérebro. E junto com o sono, vem o movimento. Para muita gente, a ideia de ir para a academia depois de um dia exaustivo de trabalho parece impossível. E por isso a gente precisa ressignificar o que é atividade física. A ciência mostra que os benefícios, como a liberação de endorfinas e serotonina, não vêm só de treinos longos e pesados. Existe um conceito de exercise snacks, ou lanchinhos de exercício. São pequenas e frequentes doses de atividade física. Você pode fazer pausas de 5 a 10 minutos durante o dia para se movimentar. Pode ser dançar na sala, fazer uns polichinelos entre reuniões, dar uma volta no quarteirão. O objetivo não é performance, é só quebrar o ciclo de sedentarismo, quebrar os longos períodos parados, que estão super ligados a sintomas de ansiedade e depressão. O que eu vou falar agora vai soar meio contraintuitivo, tá? A gente fala tanto sobre flexibilidade, mas vou te dizer, um pouco de estrutura, de rotina, pode nos dar mais liberdade mental. É meio que um paradoxo, mas saca só, nosso cérebro ama a eficiência. Cada pequena decisão que a gente toma, tipo, o que eu vou comer? Será que eu faço exercício agora? Será que eu estudo hoje? Consome energia mental. É a tal fadiga de decisão. Ao criar pequenas rotinas, a gente automatiza essas escolhas e isso libera recurso cognitivo para o que realmente importa. A rotina não aprisiona, ela cria base segura para a mente operar com mais liberdade. E essa ideia de reduzir a sobrecarga leva a gente direto para um dos maiores desafios, os limites, especialmente entre trabalho e vida pessoal. Nessa era de home office, principalmente após a pandemia da Covid-19, essa fronteira meio que sumiu para muita gente. E como a gente faz para reconstruir esse muro? A palavra-chave aqui é comunicação, porque limite não é só uma decisão interna, é uma negociação. Uma dica prática é mudar como a gente comunica a nossa disponibilidade. Em vez de só ficar offline, o que pode gerar ansiedade nos outros, a gente pode ser proativo e usar o próprio status dos aplicativos de mensagem para dizer coisas como estou em modo focado até às 11 horas. Ou ainda, se for possível, configurar respostas automáticas. A questão é enquadrar o descanso como parte essencial da produtividade. É uma estratégia de performance, não uma fuga. E nessa questão de limites, temos os limites nas relações pessoais, que nos leva ao pilar das conexões sociais. Na correria, manter o contato com os amigos e familiares pode virar um item na lista de tarefas. Então, como manter a autenticidade? O jeito é diminuir a nossa barra de exigência. Às vezes, nós achamos que se conectar tem a ver com uma conversa de 2 horas, e aí, como ninguém tem tempo, a gente não faz nada. A alternativa são as microconexões. Mandar um áudio, compartilhar uma foto, mandar um meme, fazer uma ligaçãozinha de 5 minutos. Essas pequenas doses de contato mantêm os laços aquecidos. E a cola desses laços é a vulnerabilidade. Claro,
A ideia de se permitir ser vulnerável, de falar o que está sentindo, pode ser assustadora para algumas pessoas. Lidar com o medo do julgamento, pensar que está sendo um peso para os outros. Por isso, a rede de apoio não precisa ser enorme, precisa ser segura. Ter uma ou duas pessoas com quem você pode ser totalmente honesto já é transformador, e falar ajuda a organizar as ideias. Ao verbalizar uma emoção, a gente tira ela do campo abstrato. É como acender uma luz em uma sala escura. Só de nomear o que a gente está sentindo, a intensidade daquilo já diminui. E isso é um termômetro para saber quando a coisa é maior do que uma simples conversa com um amigo pode resolver. E é esse o ponto em que entra a ajuda profissional. Um passo que para muitos ainda é o mais difícil. Muita gente acha que procurar um psicólogo é frescura ou fraqueza. Mas pensa comigo, você tentaria consertar uma fratura exposta em casa ou iria para um hospital para um médico te ajudar? A campanha do Janeiro Branco existe para desconstruir muitas ideias erradas sobre saúde mental. Buscar a psicoterapia não é um atestado de fracasso, é um ato de coragem. É como contratar um especialista para te ajudar a entender o seu próprio manual de instruções. E quando é a hora de procurar ajuda? O sofrimento persistente é um sinal de alerta. Uma tristeza que não passa, uma ansiedade que paralisa. A psicoterapia oferece um espaço seguro, técnico e com ferramentas para lidar com tudo isso. Não é só conversa, é tratamento. Então fica claro pra gente que o Janeiro Branco é mais do que só uma campanhazinha de conscientização, é um convite para uma mudança de cultura. E para nossa folha em branco não terminar toda rabiscada antes de fevereiro, a chave é a consistência em pequenas atitudes, não grandes revoluções. É sono, os lanchinhos de exercício, as rotinas, as microconexões, a vulnerabilidade segura e a coragem de pedir ajuda. Lembre que a saúde mental é uma construção diária e coletiva. O Janeiro Branco nos convida a cuidar de nós mesmos, mas também a criar ambientes, seja em casa, trabalho, igreja, qualquer lugar, onde falar sobre emoções seja normal. Cuidar de si e do outro é estender a mão e buscar perceber quando alguém ao nosso lado pode estar precisando de ajuda. O cuidado tem que se estender para além de janeiro, por todos os meses do ano. Não transforme o cuidado com a sua saúde mental somente em uma resolução de ano novo, mas em um rascunho constante do seu projeto de vida. Permita-se errar, permita-se viver. Eu desejo um ótimo e abençoado ano novo a todos. Um forte abraço e até a próxima.